Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje está no ar, aqui pela TBC Cultura. E olha, no programa de hoje vamos falar sobre a barragem do Ribeirão João Leite, sobre a represa que se formou em razão da construção dessa barragem. Qual o seu objetivo e onde será usada a água desse reservatório? Vamos conhecer essa grande obra da engenharia. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. Mais que uma obra da engenharia, a barragem do Ribeirão João Leite foi criada para armazenar água de boa qualidade para as pessoas. Foi pensando nisso que foi criado esse reservatório aqui em nossa capital. Que a água é um bem natural de extrema necessidade para os seres humanos, todos sabem. Por essa razão foi criada essa barragem do Ribeirão João Leite, que é avaliada como uma das maiores obras de saneamento do Brasil e vai assegurar o abastecimento de água tratada para Goiânia e seu entorno até o ano de 2025. E com a desaceleração do crescimento do número de habitantes na região, esse prazo pode ser estendido para mais 10 anos. Inaugurado em fevereiro do ano passado, o reservatório está em fase de recomposição da vegetação para evitar as erosões possíveis. Nosso reservatório é muito jovem ainda, né? Nós estamos hoje completando 21 meses, dia 18 agora de agosto, em que fechou a última galeria, em que foi fechada a última galeria de desvio e começou o enchimento. Então, como ele é muito jovem, a gente está aprendendo muito com esse reservatório. E tem alguns programas que são imprescindíveis, né? Então nós temos a recomposição florística, né? Nas imagens que foram feitas dá para perceber muito bem, né? Uma área que era de pasto que a gente precisa recompor, né? Isso é importantíssimo para evitar futuras erosões, né? Quando você tiver uma época de chuva, isso pode assorear o reservatório, diminuir o volume dele, isso é muito preocupante para a gente. Entre os problemas existentes em toda a extensão da represa estão os pontos onde o reservatório chega próximo à BR-060. Com o trânsito intenso, a possibilidade de acidentes são grandes, inclusive com cargas perigosas. Nós temos também 5 pontos de interseção deste reservatório com a BR-060. Isso também é um problema seríssimo. Isso também o projeto já foi desenvolvido, já foi aprovado pelo DENIT, já vai começar a execução. Então a gente imagina o quê? Que isso é um processo natural, quer dizer, executando as obras, também a gente resolve esse problema, que é bastante sério. Além disso, nós temos uma empresa contratada, que também presta serviço à Petrobras, e caso ocorra um acidente, nós já fizemos inclusive treinamento para isso aqui, ela tem barreiras de contenção, né, em que um período muito rápido a gente consegue também conter, né, esse material, esse produto perigoso que pode cair. Então, a gente considerando que esses trabalhos, né, estão sendo desenvolvidos, sem dúvida alguma, o maior problema nosso hoje é conscientizar as pessoas que elas não podem. Então, as pessoas, elas cortam, eu esqueci de dizer que nesses 74 quilômetros, nas áreas que não são contíguas ao PEAMP, ao Parque Estadual Altamira de Moura Pacheco, são áreas em que nós confrontamos com propriedades privadas, é toda uma área cercada. Cercada e a cada 200 metros tem placas dizendo que é um reservatório que é proibido a entrada. As pessoas insistem em cortar essas cercas exclusivamente para poder acampar e pescar, né? Então, assim, o maior problema que a gente tem é esse, né? Porque é uma coisa até meio estranha, porque aparentemente é muito fácil as pessoas entenderem que aqui não é para recreação e lazer. Com a invasão indevida dessas pessoas, além de cometerem crime ambiental ou dano ambiental, já que é expressamente proibida a entrada de pessoas sem autorização, além da prática de qualquer ato de perseguição, apanha, coleta, aprisionamento e abate de exemplares da fauna dos parques e áreas de preservação ambiental, bem como qualquer atividade que venha afetar a vida animal em seu ambiente natural. Mas as pessoas, infelizmente, continuam, né, adentrando a nossa área e pescando, e lógico, é como eu disse, tá pescando, tá deixando lixo, né, E nessa época me preocupa muito, porque essas pessoas, elas não têm noção do perigo. Em volta de todos esses 74 quilômetros, nós temos uma quantidade muito grande de mato seco. As pessoas acampam, fazem fogueira,
né? Então elas não têm noção que elas podem, inclusive, morrer em função disso, apesar, né, além do desastre que elas podem cometer. Nós temos casos aqui, e também a filmagem mostrou uma queimada muito grande, né, que isso pode ser provocado pelo pescador. Né? Nós já tivemos notícias aqui, nós temos a vigilância 24 horas por dia, e num relatório fizeram realmente essa alusão de que viram uma grande quantidade de fogo. Felizmente isso aconteceu uns 2 meses atrás, em que nós tínhamos ainda muito mato verde e não ocorreu uma tragédia maior. Né? Mas isso pode ser uma tragédia, inclusive, em desfavor mesmo do pescador. Né? O pescador pode morrer realmente queimado, sem essa noção do que ele está fazendo. Então, assim, independente disso, as pessoas têm que entender que isso aqui não é recreação. Né? Porque se você imaginar aquilo que eu disse, se você preserva, por que nós temos um reservatório, João Leite? É porque dentro de uma metodologia, uma água de um reservatório, ela é uma água em que você consegue controlar muito mais, é uma água de muito melhor qualidade, uma água bruta, do que seria de uma manancial superficial. Então a gente fez esse reservatório, essa barragem caríssima, a população está pagando por isso, para a gente ter o quê? Uma qualidade de água melhor, bruta, e portanto gastar muito menos na estação de tratamento. E portanto você pagar menos pela sua conta de água. Então o que acontece? Muitas vezes você tem 100, 150 pessoas degradando a área, utilizando a área para lazer e recreação, certo? Para que 2 milhões de pessoas possam pagar por esse luxo. Então acho que se a população também conscientizasse disso, de que ela vai pagar por uma recreação de pessoas que não têm consciência, talvez ela também nos ajudasse. É isso que a gente está precisando, que as pessoas tenham essa consciência, né, de repente até orientar os colegas que gostam de pescar, que aqui não é lugar para pescar. Eu acho que em Goiás aí, a tradição é muito grande em pescaria, as pessoas têm muitas outras opções. Né? Então vamos usar isso aqui apenas como beleza, né? Vamos cuidar disso aqui, porque isso aqui é saúde para todo mundo. Quando começaram os projetos para a construção da barragem do Ribeirão João Leite, houve uma grande especulação imobiliária para se construir casas, hotéis, etc., às margens da represa. Mas, por se tratar de um reservatório para abastecimento público, isso tornou-se impossível, pois a construção de casas, hotéis, certamente comprometeriam a qualidade dessa água. A proibição, por força de lei, é imprescindível para que a caixa d'água de Goiânia, ou seja, o reservatório da Saneago, seja o mais límpido possível. O problema que eu vejo, e aí a gente precisa mesmo, eu não sei se seria uma relação técnico-política, eu acho isso meio complicado. Eu, como técnico, tenho que falar como técnico, né? E acreditar que os políticos possam respeitar isso. Nós temos aqui no reservatório 4 municípios envolvidos, né? Nerópolis, Goianápolis, Teresópolis e Goiânia. Então precisaria haver um esforço com as câmeras municipais desses 4 municípios, né, para que esse plano deixasse de ser plano, passasse a ser uma lei, né, tivesse uma legislação coibindo esse tipo de ocupação. Enquanto isso não acontecer, infelizmente vai ser plano. Infelizmente, nesse país plano, a gente já sabe o que é. Né? Então ele não virou uma legislação, ninguém respeita. Se vocês, certamente, no caminho que vocês tiveram ali do aeroporto aqui para a barragem, vocês viram que aqui, a 50 metros, estão abrindo umas estradas. É um loteamento que está aqui a 50 metros. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu, como técnico, não posso admitir isso. Né? Então, eu não consigo entender como é que a prefeitura aprova um loteamento nessas condições. É óbvio que isso aqui você tem que ter pelo menos 1 quilômetro de zona de amortecimento em volta desse reservatório. Né? De você poder definir que tipo de uso você teria. Então, se você me perguntar, mas por que isso acontece? Não sei te dizer. Né? Isso está muito longe dos meus domínios. Né? Mas eu fico muito triste de ver uma coisa dessa acontecendo. Então eu acho que falta mesmo uma ação maior, talvez do Ministério Público, do Poder Municipal, das prefeituras, eu não sei. Aí acho que envolve também interesses políticos, de imobiliárias, construtoras. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque não é o meu métier. Mas assim, a gente que está no dia a dia, que vive isso aqui há mais de 20 anos, a gente já viu isso acontecer no Meia Ponte. Né? Nós temos uma captação no Meia Ponte, que foi inaugurada, se não me engano, em 84, 86, já tem muitos anos, e que também era como aqui, era uma área totalmente preservada. Veja hoje que você tem lá Curitiba 1, 2, 3, 4, 5 e vários outros setores, e hoje você não tem preservação nenhuma. Infelizmente. Olha, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a engenharia aplicada na construção da barragem do Ribeirão João Leite. É rapidinho. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. E Locagin. Nesta força você pode confiar. O
O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram-se pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Esse é o João de Barro, e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. Estamos de volta do intervalo aqui pela TBC Cultura, né? E agora vamos conhecer a obra, né, da barragem do Ribeirão João Leite, que foi criada para abastecimento público. Vamos conhecer essa grande obra da engenharia. Pensar em uma obra de engenharia é pensar em segurança, que é um dos principais fatores de uma obra da construção civil. No caso da barragem do Ribeirão João Leite, não é diferente. No nível de projeto, né, antes de executar a obra, e acompanhando toda a execução da obra, você tem um plano que chama Plano de Ação Emergencial, PAE, em que você define vários cenários. Porque lógico, uma obra como essa, por mais segurança que tenha, você tem que avaliar os riscos de um rompimento, o risco de uma super enchente, né? Então tudo isso é feito durante a realização do PAE, né? do Plano de Ação Emergencial. E nele define não só o cenário, mas também os instrumentos que você tem que ter para diariamente estar avaliando a possibilidade de ter algum tipo de problemas, né, e que possa acarretar aí algum dano para a comunidade. Então, no caso da barragem João Leite, a gente olha o concreto apenas, mas ela tem uma parte interna. Então, nós temos aqui mais de 200 instrumentos, né? A maioria deles a gente faz leitura diariamente, né? Essas leituras são lançadas no gráfico e avaliadas para você ver se o comportamento está adequado ou não, né? Então, a gente que trabalha com operação, tem pessoas, a gente ouve muitas pessoas dizendo o seguinte: uma barragem nunca rompe sem avisar, né? Você nunca tem um problema sem avisar, uma enchente sem avisar. Mas, para que esse aviso seja dado, você está acompanhando, você tem que ter instrumentação. Então, os grandes desastres que aconteceram, e a gente tem na bibliografia, até no mundo mesmo, desastres que levaram aí a vários problemas, inclusive mortes de muitas pessoas, exatamente em barragens em que você não tinha esse tipo de instrumentação. Então, se ela não avisa antes, você não tem como prevenir, e aí você pode ter uma catástrofe. Não é o caso da barragem João Leite, graças a Deus, que a gente tem feito esse trabalho e ela tem uma segurança, assim, eu diria que 100%. Nós temos internamente o que a gente pode chamar, são instrumentos chamados drenos, né? Nós temos os pesômetros, temos os triortogonais e os extensômetros. Esses estão internos à barragem. Você fora tem os pinos de deformação, que a gente diz. Esses pinos de deformação, eles são lidos a cada mês, utilizando estação total e nível, em que você avalia milímetros. Por quê? Milímetros de possível deslocamento do talude de jusante. Porque se você tiver algum deslocamento que seja além daquilo que é definido no projeto, né, então você entra num sistema de alarme. Você já tem que avaliar o que está acontecendo, né? Então, esses pinos de deformação, você tem que estar avaliando, você faz essas medidas, vê se tem alguma deformação, avalia isso, manda para um consultor, e além disso, é um trabalho que a gente faz meio de formiguinha, as pessoas não imaginam. Uma vez por semana a gente caminha pelos taludes,
né, para ver se você tem buracos, né? Orifício mesmo, feito por tatu, feito por cobra, por coruja, cupins mesmo, e a gente tem que fechar isso, né? Porque isso pode levar a uma grande erosão que pode movimentar esse talude, e lógico, você movimentando o talude é um sustentáculo que você tem da barragem de concreto. Isso pode fazer com que ela movimente e cause algum problema estrutural na barragem. Além dos instrumentos que a gente chama de auscultação, né? E é bem isso mesmo, né? Se você não pode escutar se a barragem está rompendo, você primeiro está tendo as informações. Então a gente chama de instrumentos de auscultação, que são aqueles que eu defini antes. Você tem o lençol freático, ele vai subindo em função do enchimento do reservatório, e isso vai passando pelas fundações, pela fundação, desculpa, da barragem, né? E vai aflorando e vai chegar até um determinado ponto em que eu capto isso, né? Que é a galeria. Eu sempre digo que a galeria é o nosso cérebro, que é onde estão instalados os instrumentos. Então, para que servem os drenos, os pesômetros? É para medir a pressão que essa água está subindo e para medir o que? É a vazão que passa por isso, que vem do lençol freático e passa pela fundação. O projeto me define o quê? Qual que é a vazão máxima que eu posso ter, certo? Coletando todos os 137, eu tenho 137 drenos ali dentro, né, coletando essa água. Então eu tenho uma canaleta, são 400 metros de galeria de drenagem, um pouco mais de 400 metros, em que eu tenho 137 drenos, em que estão captando essa água e jogando nessa canaleta, da galeria. Essa canaleta, ela cai, ela tem uns medidores de vazão, são medidores, vertedores triangulares, em que eu meço essa vazão também, certo? Diariamente. Se ela atingir um valor, uma vazão maior do que aquilo definido pelo projeto, ela está bem distante disso, aí é um sinal de alerta, tá? E como é que eu faço para tirar essa água lá de dentro? Então eu tenho 3 bombas, é mais um equipamento para a gente dar manutenção e operar e estar verificando. Eu tenho 3 bombas que a gente chama de bombas de drenagem, né? E essa água ela vem pela canaleta, cai no posto de sucção, essas bombas, já é tudo automatizado, dependendo do nível, elas já bombeiam isso e jogam para a bacia de dissipação, né? E eu tenho que estar avaliando também uma coisa que eu esqueci, essa vazão, que também é um indicativo que você pode estar tendo problema na fundação. Essa obra ela é um marco, né, para o saneamento do estado de Goiás, acho que até no Brasil. Penso que atualmente não existe uma obra, se você pegar todas as unidades, não só a barragem, o reservatório, mas também a estação de bombeamento, mais a estação de tratamento de água e as adutoras, certamente é uma das maiores obras de saneamento do país. Então acho que só isso já basta. E é a finalidade que ela tem, que é levar água potável, né, e a importância da água potável para a população é substituível, porque isso você está prevenindo, né, as enfermidades nas pessoas. É esse o objetivo, é você levar a água aí para mais de 2 milhões de pessoas. Então é uma obra fantástica e só o objetivo, né, final que ela atinge, acho que já não precisa dizer mais nada. Ainda sobre a segurança, operação e funcionamento da barragem, é importante ressaltar que ela não gera problemas com relação à vazão da água no Ribeirão João Leite. A barragem tem como finalidade também gerenciar essa vazão para não permitir transtornos para as pessoas que residem nos setores que estão abaixo da barragem, margeando o Ribeirão João Leite. Há poucos dias, uns 2 meses atrás, aí, surgiu pela imprensa, né, uma nota